Pode ir. Bom, boa tarde, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que nesta tarde nós possamos dar início à nossa reunião devocional, que é o terceiro domingo, né? E assim nós vamos dar início orando primeiramente. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos, ó Pai, queremos agradecer ao Senhor por essa oportunidade de estar aqui nessa sala de reunião da nossa UPH. Mais uma vez, nós vamos ouvir a sua voz. A palavra, Pai, é aquilo que nós queremos ouvir, que nós tenhamos o nosso ouvido atento, que o Senhor já falou ao coração do mensageiro desta tarde, Pai. Abençoa de uma forma que a gente possa penetrar no nosso ouvido, na nossa mente, tudo aqui que for falar. Abençoa Deus, aqueles também ainda que estão a caminho, ó Pai, aproveitar de tudo que vai acontecer aqui neste lugar. Assim, Deus, eu oro, Pai, em nome de Jesus, te perdão dos meus pecados. Amém. Amém. No Salmo 90, um versículo só, ele Tem aqui também. Salmo 90. Amém? Amém. Vamos ler juntos. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, que se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Amém. Só esses dois versículos. Quero dizer nessa palavra aqui, nós temos sempre assim um hábito, né? De falar que as pessoas têm a Bíblia aberta no Salmo 91 e assim, mas muitas das vezes ela chega a amarelar naquela página que a pessoa não muda, né? Se ele mudasse uma vez só, ele ia ver o quanto é bom a palavra de Deus, né? Mas nesse Salmo 90 que ele fala que tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. O Deus de ontem é o Deus de hoje, o Deus de 200 anos é o Deus de hoje. E quando a gente às vezes passa por umas lutas, como passamos ontem, né? A Beth está tão bem na parte da manhã, mas de tarde veio esse problema dos joelhos, né? E eu falar com nossa irmã aqui, César, né, sobre orar por esse joelho dela, que estava no hospital, né? Imediatamente ele se disparou para todo mundo e as orações, né, chegou no altar de graça, que quando você vê que ele fala aqui, né, Senhor, tu tens sido o nosso refúgio, o nosso refúgio, que quando ele está passando por aquelas dores, aquelas lutas, né, e o povo de Deus se dobrar o joelho, né, e a mão daquele médico ali, ele o abençoou, né, santo remédio, não é mesmo? Que primeiro ele dá a ordem, o médico os abençoa, não é mesmo? Foi lá, graças a Deus, hoje ela pôde estar aqui conosco, que boa, que senão poderia estar em casa lá ainda sentindo muitas dores. Amém? Eu quero dar aqui, chamar a Beth aqui na frente para falar, né, dela, do agradecimento que ela vai dar ao nosso UPH. Boa tarde, meus irmãos, obrigado pela oportunidade, com gratidão, né, ao PH, né, como ele também falou, né, ontem me senti muito mal, fiquei muito preocupada,
mas prontamente o irmão, né, se comprometeu em elevar minha vida a Deus mediante oração. E eu creio que fui respondido, porque nós sabemos dos feitos de Deus em nossa vida, né? E assim, graças a Deus, ó, como hoje eu estou podendo até correr, que ontem não andava por essas horas, que não andava. Porque eu sei que existe o remédio, mas foi Deus que criou o remédio, foi Deus que criou os médicos. Eu estava indo com a Betânia no carro pedindo já a Deus que Ele enviasse um bom médico que cuidasse de mim, né? E acredito, creio que através das orações do irmão, né? Essa oração chegou no trono de graça do Senhor e foi da vontade dele que Ele atendesse o nosso pedido. Aí eu quero deixar esse salmo aqui para vocês, tá? Para nós, aliás. Salmo 28, 7 e 8. Glória a Deus. Quando puder, fala porque eu leio. Amém. Amém. Ela está achando. Na verdade, o Salmo 7, Salmo 28, 7. O Senhor é minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido. Por isso o meu coração exulta. E com meu cântico louvarei. O Senhor é a nossa força, né? Ele é o nosso escudo, né? Ele sempre vai na nossa frente, nos guiando, nos protegendo. O nosso coração tem que estar sempre confiante em quem? No Senhor, né? E nele nós somos socorridos, né? Ontem, através da oração dos irmãos, né? Eu fui socorrida pelo Senhor. E hoje eu estou aqui, com meu coração exultando, né? E louvando o Senhor pelos feitos deles em minha vida. Tá, querido? Muito obrigada, tá? Estou realmente aqui de coração agradecido ao PH, tá? Glória a Deus. Amém. Tá? Amém. Quero chamar aqui à frente o mensageiro desta tarde, né? E pedir ao nosso irmão César, nosso desespero, que ora pelo nosso irmão, para nós darmos início. Engraçado, né? Vou falar para ele. Não podemos deixar de tapar nossa. Eu tinha certeza que o Will ia pregar hoje. Eu falei para você, não foi hoje? Não. Deus me mostrou o Will pregando aqui. Estava de cara. Você pode não, até não ver, mas eu estou te dizendo que é verdade. Eu falei, ó, se você profetizar, eu não sei, eu não sei se eu sei. Mas eu tinha, quando ele chegava lá, eu falei, veio na minha cabeça. Quando você falou, o Will já estava no pré. Aí eu falei, é o Will. Confirmou, né? Glória a Deus, né? Isso aí é o mistério de Deus, né? Nós oremos, né? Senhor Deus, Pai querido, Pai amado. Ó Deus, nós sabemos que tudo, Senhor, só acontece pelo Teu querer e pela Tua vontade. Hoje o Senhor preparou esse tempo, né? Preparou as cadeiras para que estarem repletas, talvez, a gente expectativa, mas tudo, Senhor, é conforme a Tua vontade, não conforme a nossa vontade. Mas o Senhor preparou hoje, cada um de nós, talvez, Senhor, Tu escolheste. E a escolha tua, nós ninguém podemos perguntar por quê. E aqui estamos, Senhor, e te agradecemos, Senhor, nesse momento, por ter trazido cada um de nós, e também teu servo, teu filho Will, para que ele seja instrumento nas tuas mãos, para que ele possa trazer aquilo que tu colocaste no coração dele e na mente dele, para que nós venhamos, ó Deus, tomar isso, Senhor, como a Tua palavra, Tua verdadeira palavra, que tudo que for falado, tudo aquilo que for dito, declarado, nesse instante, ó Deus, nós declaramos que nenhuma interferência haverá, nenhuma turbação, perturbação, que nossos ouvidos físicos e humanos estejam, ó Deus, preparados, filtrados para somente ouvir a Tua palavra. Amém. Que Tu possa usar o Teu servo, Teu filho, com graça, com poder e autoridade. Porque a Tua palavra vem direto do Teu trono,
para que venhamos a ser também ouvintes, não somente ouvintes, mas também aqueles que ouvem e praticam. Nós oramos assim, crendo, porque nós te pedimos, e em nome do teu Filho Jesus Cristo, aquele que reina e reinará para todos sempre. Amém. Amém. Muito obrigado a todos pela acolhida. E quero que vocês fiquem bem à vontade. Né? Sei que a pregação é um momento solene, né? Que a gente aprendeu. Nós que viemos à casa do Senhor para ouvir um pregador falar aos nossos corações, a um ministro do Evangelho, nós temos aquele momento solene, nós costumamos dar todo o qualificativo para essa ação, né, como algo realmente importante num momento de culto. No entanto, Deus tem me incomodado já há algum tempo em como a gente poderia desenvolver melhor esse momento de ouvir a palavra, né? Já há algum tempo, todas as vezes que eu venho aqui, eu me sinto muito à vontade de dizer para que cada um que esteja aqui possa contribuir com aquilo que eu vou falar, né? E já há algum tempo Deus tem me incomodado no coração de a gente tentar sistematizar isso de uma maneira que a gente fizesse dessa sala de treinamento da UPH, de fato, um momento para a gente desenvolver a arte da pregação de uma maneira mais plena, né? E é nesse intuito que eu queria trazer uma reflexão que na verdade não é minha, é uma pregação que já anterior, vocês já devem ter escutado ela, mas o propósito de fazer isso é, de fato, a gente ter um contato com uma espécie de repetição da palavra. É algo que diz respeito à retransmissão da mensagem. A pregação que eu vou trazer aqui é a pregação que o reverendo Renato Corrino deu no domingo passado, né, no culto da manhã. E vocês sabem o que aconteceu naquele domingo, né? Foi algo bem conturbado. Eu tinha feito algumas anotações no celular enquanto ele estava fazendo a pregação, um hábito que eu incentivo a todos vocês a fazerem, porque a mim, pelo menos, eu tenho melhorado a minha concentração na hora de prestar atenção na palavra. E aí, no culto da noite, a gente fica sabendo da questão do assalto que eles passam, né? E eu fiquei pensando, caramba. E eu tive a oportunidade de ver a gravação depois, eu vi que realmente Deus estava trabalhando de alguma maneira ali a mensagem e a vivência do pastor nessa experiência muito complicada, né? E como pontapé inicial para a mensagem, a gente precisa ter em mente que o cristão, ele não está na casa de Deus porque as coisas estão fluindo, que é uma maravilha, dentro de casa, do seu trabalho, né? As pessoas às vezes têm a ideia errada de que o homem e a mulher vêm para a igreja para que aconteçam coisas boas nas suas vidas. E nem sempre é assim, né? No entanto, e a mensagem deixa muito claro isso, e eu vou fazer essa breve introdução. A confiança no Senhor, ela é algo que é pleno nas nossas vidas, né? É algo que realmente move o nosso coração a enfrentar todas as adversidades. E é por isso que a gente vai começar nesse instante, né? Nós já oramos e eu vou fazer essa mesma pregação para vocês. Está no livro de Isaías, capítulo 7.
Isaías capítulo 7, versos 10 a 16. Isaías capítulo 7, versículo 10 a 16. Todos acharam? Amém. Amém? Diz assim o texto sagrado: E continuou o Senhor a falar com Acais, dizendo: Pede ao Senhor teu Deus um sinal, quer seja embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Acais, porém, disse: Não o pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então disse o profeta: Ouvi agora, ó casa de Davi, acaso não vos basta fatigardes os homens, mas ainda fatigais também ao meu Deus? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamarás Emanuel. Ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra, ante cujos 2 reis tu tremes de medo. Podemos contextualizar que é necessário a gente ver um panorama do que está acontecendo aqui, mas basicamente é o rei de Acais, o rei de Judá, de nome Acais, consultando o profeta Isaías com respeito a isso que está acontecendo no atual contexto do cenário. Para quem não sabe, nesse exato momento, o reino do norte, né, que é Israel, se associou ao império da Síria, e os dois queriam atacar a nação de Judá, né, que reinada por Acais. E é por isso que a gente está tendo esse momento, onde, como todos os reis faziam, eles consultavam os profetas para saber que fim levaria o intento de defender ou deixar de defender a nação, né? Eles queriam saber se Deus era plano de Deus redimir a nação ou julgá-la. Então, é por isso que Isaías, nesse momento, está falando, né? E muito curioso o fato de que ele, falando em nome de Deus, ele pede para que o rei peça um sinal, para eles terem a confirmação de que realmente Deus estava acontecendo, Deus que estava respondendo ali daquela maneira. E aí ele fala que ele não vai tentar Deus, né? Ele não se achou digno de fazer aquilo que Gideão fez, né, num dado momento, quando ele foi chamado para defender o povo, e ele, de tão medroso que ele estava, ele começou a dizer: Senhor, se assim é eu mesmo que você quer que eu conduza o povo, então que faça a lã ficar cheia d'água e a grama ficar seca. E aí, não satisfeito com esse sinal, ele ainda pede o oposto logo em seguida, né? E Acais não tenta, ele não faz isso, né? Ele não está, nas suas palavras ele diz que não pedirei nem tentarei ao Senhor. E de alguma maneira essa resposta agrada a Deus. E aí ele diz: portanto, o Senhor mesmo vos dará este sinal, eis que a Virgem conceberá e dará a luz um filho, e lhe chamará Emanuel. E aí às vezes eu penso assim: beleza, essa é a resposta que Deus está me dando mediante a um ataque, um possível ataque que está acontecendo, que vai acontecer à nação de Israel. É uma resposta que não ajudou muito, né? Sendo franco em relação a isso que está acontecendo. Então, o texto que a gente tem em mãos agora, ele vai nos auxiliar a vermos 3 aspectos a respeito do que é esse Deus conosco e de como ele age em nós. E o primeiro deles, o primeiro aspecto,
que não ficou, obviamente, claro a Acais, mas fica muito claro nas nossas vidas, é o fato de que Deus tem um plano para o seu povo. Deus tem um plano para o seu povo. Isso daí é algo tremendo, né? Que a gente quando está imerso em problemas, imersos em dificuldades, imersos em adversidades, a gente tem uma dificuldade muito grande de entender o plano de Deus nas nossas vidas. Na verdade, é mais fácil a gente atravessar e no momento que a gente está passando pela dificuldade, a gente não está vendo plano nenhum. Verdade seja dita. É só mais lá na frente, quando a gente vê Deus agindo na nossa vida e solucionando um problema pelo qual a gente está passando, que a gente diz, de fato Deus caminhou ao meu lado, porque tudo o que aconteceu, mesmo aquilo que eu não me agradava, que eu não estava, que não foi agradável, que não foi pacífico, foi útil para a minha vida. E então a gente tem essa dificuldade de ver que Deus tem um plano na nossa vida, mas na parte prática a gente percebe quando Deus completa todo o ciclo, né? E o plano de Deus para as nossas vidas, olhando para a mensagem revelada das Escrituras, está ali o tempo todo Deus agindo de modo tremendo, de maneira graciosa, oferecendo a sua mão salvadora ao invés do seu juízo. Porque o homem, na história da humanidade, cometeu diversas atrocidades, né? A gente que é nascido de novo, que a gente tem a verdade revelada das Escrituras como nossa regra de fé e prática, sabe que o homem fez muito mais coisas para merecer condenação do que para merecer justificação ou merecimento de graça. Na verdade, o que o homem fez de bom ao longo de todos esses milhares de anos não justificaria nem metade daquilo que Deus derramou através do seu plano maravilhoso de redenção, né? No entanto, desde ali do início, desde o proto-evangelho sendo anunciado, desde já ali na época de Adão e Eva, né? Quando Deus vai sentenciar a serpente, vai dizer que a descendente da mulher esmagará a cabeça da serpente, né? E aí você percebe que Deus tem ali um plano a ser completado no tempo correto, no tempo que Ele já tinha determinado. Isso vai acontecer na pessoa de Jesus Cristo, e isso é notório, que Deus tem de fato um plano que Ele não deixa solto. Não é algo que tipo, peraí, eu planejei isso, mas não ocorreu bem, então deixa eu fazer uma outra coisa aqui para corrigir. Não, em Deus isso não acontece. Em Deus tudo aquilo corrobora, tudo que acontece está corroborando para a completude desse plano, né? Então isso daí é algo que fica notório quando ele vai falar que eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. E por que ele está falando isso? Porque Acais, como sendo o rei de Judá, a promessa da vinda do Cristo viria através da descendência do rei Davi. Então, a resposta de Deus através de Isaías é totalmente coerente com esse plano que ele já tinha idealizado. Como é que Acais está temendo que a nação vai perecer, se o meu plano é esse? Se o meu plano é que o Cristo venha através do povo de Judá. Então, esse primeiro aspecto é esse, gente. O nosso Deus, Ele tem plano para aqueles que o servem.
Amém. O segundo aspecto dessa mensagem, a respeito do relacionamento do Deus conosco, é o fato de Deus nos proteger. E isso mais uma vez, é muito mais facilmente observável quando a gente atravessa uma dificuldade. No caso da nação de Israel, a gente percebe que eles passaram por muitas lutas, por muitos apertos, inclusive, eu falo Israel, mas na verdade eu me refiro a Judá, né? A questão do cativeiro babilônico, que vai acontecer de uma maneira tão trágica, e realmente a nação vai ficar tão subjugada, né, escravizada. Os relatos que a gente percebe nos livros de Daniel, Neemias e Esdras e Neemias, é de que realmente a nação esteve à beira de perecer. A nação de Judá, ela esteve à beira de fazer parte da história da humanidade, de maneira que foi ali, o país ficou destroçado, o templo destruído, mas nos planos de Deus protegeu o povo que ele tinha planejado para que eu fizesse o seu retorno para a nação, né? Então, esse segundo aspecto é muito importante. E mais uma vez, a gente precisa ter em mente isso, porque se você estiver passando por uma dificuldade, você tem que lembrar: Deus protege os seus, Deus está protegendo as nossas vidas. Deus tem um plano, como a gente já falou, e Deus protege os seus, né? Então, esses dois aspectos são muito interessantes para a gente realmente ter uma dimensão daquilo que Deus faz. E o terceiro, já mencionado nas palavras que o presidente e a sua esposa ministraram no nosso coração, nosso Deus é um Deus que cumpre as promessas. Isso daí é algo que nos foge completamente o tato para lidar com isso. Porque em todas as áreas das nossas vidas a gente não consegue ser pleno no que diz respeito ao cumprimento de promessas. Certa vez o reverendo Porpino falou que algo do tipo: experimenta no meio de um longo discurso fazer uma promessa para uma criança. A criança vai lá e vai gravar, vai memorizar de uma maneira que você depois vai dizer: puxa, por que eu falei aquilo? Mas isso é um meio de a gente perceber que e aí ele fala, né, que mas eu sou falho. É uma pena que a criança perceba, né, esse movimento de a gente. É muito curioso, né, porque eu tenho filhos e eu sei como é que é. Se a gente diz: a gente vai passear mais tarde, né? A gente vai passear mais tarde. E se a gente não faz, a criança realmente, poxa. Aí a gente dá uma desculpa assim: na verdade não é que a gente está dizendo: mas aconteceu isso. Para a criança isso não interessa, né? Para a criança o que interessa é que você não cumpriu com a sua palavra. É isso que a gente pode dizer a respeito de Deus? Jamais. Apesar de todas as circunstâncias, pode estar chovendo, pode estar fazendo o que for, Deus vai cumprir a sua promessa. O Deus a quem a gente serve nunca falha. Nunca falha. É por isso que às vezes a gente, talvez isso seja central na nossa conduta com Ele, porque se a gente não tem tanta confiança nesse Deus que a gente tanto anuncia, isso vai refletir na maneira como nós temos vivido, sabe? Isso faz com que a gente seja cristãos mais enfraquecidos, que realmente não tenha aquela fé inabalável. Por que existem tantas pessoas de uma maneira de fé tão diferente? É porque existem pessoas que estão lidando com problemas de maneira diferente. Uma pessoa lida com muito mais dúvida do que outra.
E a fé, ela é destituída de dúvidas. Porque se o nosso Deus, a quem a gente serve, é aquela pessoa que realmente vai cumprir o seu plano, proteger o seu povo, né? E cumprir a sua palavra, por que a gente tem que ficar com dúvida, né? Então, meus irmãos, isso precisa ficar muito, muito evidente nas nossas vidas. Esses três aspectos, eles formam, dão um incremento à nossa fé que a gente não faz ideia, sabe? Todos aqueles momentos onde a gente entra no nosso quarto para fazer aquela oração pelos nossos problemas, as dificuldades que a gente está passando. Eu não sei você, mas para mim esse ano foi muito complicado financeiramente falando, né? Mas e a certeza de que Deus está protegendo as nossas vidas, né? Verdade. Ou então, para quem participou da reunião de oração da UPH há 2 semanas atrás, poder olhar para trás para esse ano, mesmo com essas dificuldades, e dizer: Deus me abençoou, Deus esteve me protegendo, né? E é assim que é o nosso Deus. Eu acho que isso a gente precisa ter em mente realmente todos os dias, que a gente realmente tenha o foco de que Deus está agindo pelas nossas vidas, sabe? E eu quero concluir, já terminei essa mensagem. Esses 3 aspectos foram muito importantes para a gente entender o nosso Deus conosco, mas eu queria explicar também uma proposta de trabalho, né? Nós estamos aqui na última devocional do ano. Que horas são, só para você ter uma ideia? 6h25. 6h25, para a gente ter um tempo de confraternização bom depois. Aproveitando que a diretoria aqui está, né, fica uma proposta aqui de trabalho para nas próximas devocionais a gente praticar um pouco isso, né? A gente tem pouca vivência com essa questão da pregação. Vocês sabem que eu tive a experiência de fazer o ensino teológico durante 3 anos e meio. Foram 7 períodos de seminário, né? Foi muito bom, né, para incrementar o estudo. Mas uma coisa que eu fiquei um pouco frustrado, mas talvez isso diga mais respeito à minha natureza, é o fato de realmente eu achar que eu poderia pregar melhor depois de ter um ensino teológico. E eu acho que a gente, para ter essa vivência de pregação, a gente precisa fazer isso que a gente está fazendo aqui, né? Eu vou abrir para que vocês falem um pouco a respeito, podem inclusive fazer críticas, né? Mas eu acho que seria legal se no ano que vem a gente pudesse fazer isso com o máximo de pessoas que estejam de coração disposto daqui da UPH. Não sei, no próximo poderia ser o César, no próximo a Declen, e a gente faz assim, eu faria desse jeito, cada um traria uma repetição de um sermão já feito, né, na igreja, e aí a gente poderia discutir esses meios de propagação da palavra. A gente vive num tempo muito difícil, sabe? Já pararam para perceber quantas coisas distraem as nossas mentes e quantas coisas estão disputando a atenção do sermão? Sabe? São muitas. E a gente, às vezes, a gente chega para o momento de culto, para receber aquela palavra que vai nos trazer um consolo, um conforto e um encorajamento, como quem vai assistir um filme. E isso
pode não produzir o mesmo efeito, porque obviamente quando você está num cinema ou na televisão da sua casa, as coisas já vêm todas prontinhas, você não precisa fazer nada. Está tudo ali feito de um jeito que você vai assimilar. No entanto, quando você vai ver um sermão, você está lidando com algo que vai requerer de você um certo esforço para entender a concatenação de ideias, e fazer um esforço para visitar textos e fazer anotações às vezes, né? Digo isso mais por mim, porque realmente eu, quando estou no momento de culto, né, eu preciso ter esse exercício de anotar, porque senão a minha mente divaga. Eu começo prestando atenção e acabo prestando atenção em outras coisas. É um ótimo exercício. E eu estou fazendo isso agora, muitas vezes, muitas vezes. É isso que eu tinha para fazer, meus irmãos, e ficaria feliz em ouvir a opinião de vocês no que diz respeito a esse projeto e também a pregação em si. Vocês podem contribuir. Eu acho que pode falar do presidente primeiro. Não, pode falar assim. Eu acho assim, muito bem aplicada a palavra do Will. Eu quero dizer o seguinte, que vamos ser muito valioso no caminho do nosso jovem que estuda, faz o seminário, e você aproveitar essas oportunidades desse jovem, porque ele tem que ainda ensinar muito para muitos jovens para poder chegar igualzinho onde você está. Passar a entender o Evangelho e ele passar a escolher o que eu quero ser. O que eu quero ser? Eu estou estudando, eu já acabei o segundo grau, mas o que eu quero ser? O que eu quero me formar? Né? Então, essa aprendizagem vem de um jovem, vem dessa oportunidade de você dar do lado de lá. O Will, a Beth, a Beclen, tantos outros, César, tantas outras pessoas, né? Porque quando você até mesmo espera daquele que você acha que ele não vai falar nada, ele vai pegar aquele texto anterior e vai falar um pouco diferente daquilo que o pastor falou, mas dentro daquele contexto fala, poxa, não é verdade? E assim nós vamos ter uma igreja totalmente sempre renovando com jovens sábios, né? Ao invés deles, alguns que já estão numa idade de 15, 16 anos, fica desigrejado, larga a igreja, ele passa a ter uma visão que o Evangelho ele é vivo e eficaz e é algo bom para a vida dele, porque se ele quer ter uma família boa, ele viu os seus pais na igreja, ele tem uma cópia. Pode haver sofrimento, mas vem a vitória. Mas essa vitória também tem que vir da boca dele. Ele crê no Evangelho daquele que ele está pregando, né? E isso que nós ouvimos ali de você. Por tudo aquilo que a gente passamos ali, o pastor, mas ele estava firme, por do livramento. Deus sabia. E ele sabia que ele ia ter aquele livramento, né? Pelaquilo da tempestade que estava passando naquele momento. Porque não era ele sozinho, era ele e toda a sua família. Mas ele creu. Exatamente. Naquilo que ele leu, isso que tu estava falando. Passa assim pela tempestade, mas ele não perdeu a direção. Não é mesmo? Então essa é a minha palavra, né? Glória a Deus, pode falar. Glória a Deus, concordo também. O propósito do Will, eu acho até que está em boa hora, né? Porque eu sinto falta muito dessa. O espaço é muito grande e a gente fica, entendeu? Assim, que quando a gente vem à igreja, mas para ter isso é diferente, né? Você sentar no culto, sentar numa reunião para assistir, para participar, nem assistir, né? Quem assiste, né? Vamos participar do culto, porém, você vai guardar aquele, como você falou, você começou, você ligou ali, vamos dizer, te prendeu ali. Mas numa bobeada você já está perdido, já não escutou, vai lá correr atrás, né? Aquela coisa toda, que isso acontece. Na verdade né? Você está ali, por algum motivo, você vê quando vê, já está lá no final e você está
está querendo saber como que tu vai chegar lá, porque não, entendeu? Não está fechando o início e o fim. Isso aí eu acho que é super importante. Eu acho que a gente tem nós temos necessidade, muita necessidade. Eu acho que está faltando, não que nós somos, vamos dizer, despossuídos, não. Eu sei que todo mundo aqui tem os seus hábitos, né, já bem arraigados, mas eu digo assim, ter essa, que é muito diferente. Você já, principalmente, você que já fez o seminário, sabe disso. Porque quando você está é que nem você, um retiro, vamos lá, um retiro espiritual, tu vê uma pregação, tu fica lá 1 hora, o cara, porra, não é? Tu fica aí e não quer sair, pode ser uma salinha igual essa, pode ser um auditório, mas tu tá ali, porque tu tá, entendeu? O cara que vai para um retiro é porque ele tá afim, né? Ele não vai ali para fazer, né, final de semana, ele vai ali para buscar, para crescer, para se alimentar. Então isso aí é uma coisa que eu acho que a gente pode implementar e não devemos deixar passar muito tempo, porque o tempo está correndo. A gente deve melhorar para poder. Isso aí é uma coisa muito boa. Muito boa porque desenvolve entre nós e claro, evidente, ninguém é. Você vê que muita gente aí hoje assiste as pregações do príncipe dos pregadores, o Spurgeon. Olha, um cara de século XIX, né? O cara do século XIX, a pregação dele parece que é agora. Exatamente. Verdade ou não é? São coisas assim que nos deixam, né? Porque para Deus não tem tempo, aqui, nós estamos lendo Isaías aqui, se teus olhos estiverem olhando mesmo, você vai trazer aqui. A gente está, nada que está hoje está diferente daqui não, cara. Traições, né? Imposições, situações aí no mundo todo, aqui dentro do Brasil. A segunda é só para fazer uma observação, que é nem mais que uma observação, sobre o nosso pastor. Então, eu estou trazendo a fala dele, não é a minha fala não, hein? É a fala dele. Que ele falou que quando ele estava no acontecimento lá, ele falou exatamente isso aí, que o cara botou o revólver no queixo dele aqui, e ele falou falei, Senhor, agora é contigo. Encostou ele na parede assim, né? Os caras, um lá estava querendo botar fogo. Ele é polícia, mata. É verdade, ele é por causa do corte. Ele é polícia, não, eu sou pastor, meu amigo, e tal. Aí tem aquela, né? Porque os caras, eles, a vontade deles é destruir, né? Isso aí para você contemporizar, para você, só o Espírito Santo ali. E o pastor estava na mão dele. Aí diz o pastor, que quando chegou aqui para ele, eu não tenho mais nada para falar. Senhor, seja feita a tua vontade. Meu Deus. Foi feia a coisa. E o segundo, outra coisa importante, você está falando das crianças, né? Pois é, ele tem a menina e o menino. A menina, depois do acontecido, inclusive, devemos continuar em oração sobre a família. Ela disse assim, papai, por que Deus deixa acontecer isso com a gente? Não, a palavra do pastor foi essa. O que ele contou foi isso. Por que Deus acontece isso? É a segunda vez. Está vendo? Ela não esqueceu do que aconteceu naquela outra vez. Quer dizer, ele falou, claro, como pai, como pastor, ele tentou ficar mais. Entendeu? Aquela situação que. Vocês percebem que há uma necessidade muito grande de que a gente tenha uma vivência de confiança em Deus, nesse Deus a que a gente serve.
E isso, claro, se voltando já pela mensagem que a gente tem, a pregação viva, ela diz respeito a gente ter realmente esse envolvimento muito próximo daquilo que a gente fala, daquilo que a gente vive, né? E isso, para mim, ficou muito notório, né? Muito bem lembrado pelo Adeclen, né? De que realmente o pastor pregou de manhã e experimentou isso de noite. Então, meus irmãos, isso é muito premente nos nossos dias. Eu sinto a necessidade de ter uma vivência maior do Evangelho nas nossas palavras para ontem. A gente precisa saber como ministrar a nós mesmos, ministrar as nossas esposas, ministrar as nossas crianças. E isso não vai vir do nada. Isso não vai vir do nada. Isso vai vir da nossa experiência que nós temos com o Evangelho. Se nós quando virmos aqui e nós estivermos de fato prestando atenção na pregação do Evangelho que está sendo ministrado pelo pastor, e nós temos a competência de conseguir transmitir elas para outras pessoas, como por exemplo nossa família, que era uma prática que inclusive os puritanos faziam na época deles, né? Eles reproduziam o sermão ali no contexto familiar. Isso é um meio de a gente realmente abençoar os nossos, né? E termos uma vida plena do Evangelho de Deus nas nossas vidas. E a certeza de que as adversidades que sempre vêm não podem sucumbir a essa fé inabalável. E se a gente realmente for para aquilo que acontece no seio da igreja, né? Nós estamos vivendo uma situação que foi feliz, né? Houve uma perda material, mas graças a Deus a família toda foi preservada. Mas a história da igreja, ela é repleta dos mártires, são pessoas que assumiram a posição de que não iam abandonar a sua fé em Deus para testemunhar e tiveram as suas vidas ceifadas por causa disso. E isso é o Evangelho pleno atuando na vida da gente, e é isso que a gente precisa almejar. A gente precisa treinar isso. Então, eu acho que é muito válido a gente fazer isso que a gente está fazendo aqui, fazer um rodízio de pessoas que estejam nessa posição aqui na frente, para ter a oportunidade de reproduzir o sermão, né? Para que a gente tenha essa experiência de realmente assimilar palavra por palavra aquilo que Deus está querendo falar com a gente, né? É ruim a gente ter uma experiência desagradável, a mais diversa, e depois a gente perguntar, mas por que eu, Senhor? Por que comigo? Aí, como na verdade a gente tinha que dizer, louvado seja o Senhor, porque aconteceu isso e Deus sabe tudo na frente. Os planos de Deus não se corrompem por causa disso. Os planos de Deus não são esfacelados por causa dessa experiência trágica ou ruim, né? Então, meus irmãos, fica aqui essa proposta de trabalho. Posso só dar uma palavrinha? Claro. Declen, a gente conversa muito, né? Nas nossas vidas de trabalho, que são horas, né? Nós estávamos até falando em relação a esse pastor. Eu fiquei muito assim, impactada até com o que a Declen me disse no carro. Declen falou, Beth, realmente, nós sabemos que o mundo já é maligno, né? Nós estamos no mundo. Nós somos peregrinos aqui em busca da eternidade, lá onde não haverá choros nem dores, né? Aí ele falou, o pastor aqui, ele tem sido levantado para levantar muitas vidas aqui dentro dessa igreja, né? Ele tem sido um homem, né, que tem levado muita gente aos pés do Senhor, né? Muitas pessoas, muitas famílias,
nós podemos ver quase todos os domingos existe esse Exatamente. procedimento, né? E o inimigo está muito chateado com isso, muito. Aí o afrontou. Aí nós possamos pensar em Jó. Pensamos em Jó. Jó, né, o inimigo rodava o mundo, falando, aquele seu servo, bonzinho. Você vê até pela filha, ele foi questionado, por que Deus deixa isso acontecer com a gente, meu pai? Né, como Jó, né, a mulher do Jó, não abandonou esse Deus, vamos dizer assim, né? Aí quer dizer, ele está sendo um homem aqui, ele, a família dele, né? Está sendo, né, bem assim, gente, está levando as pessoas aos pés do Senhor, né? O inimigo está muito chateado com essa história toda. Aí apronta. Ele levou, você vê, levou as coisas dele, mas preservou a vida, como Jó. Jó foi coisa até os filhos, foram, né? Não foram só os materiais. E sempre Jó falando, né? Bendito seja o nome do Senhor, né? E eu acho, principalmente agora com esse carinho que ele vai ter da igreja, né? Vai ser um ato de amor para a vida dele, né? Para a vida dele, saber que as ovelhas dele se preocupam com ele. Né? Era isso que eu queria falar. Eu tinha comentado para a Beth, né? Essa semana, né, Beth? Eu falei, Beth, o pastor, qualquer pastor, não só Renato Porquê, mas como qualquer pastor, ele é muito rol, né, do inimigo das nossas almas. Por causa de quê? Ele está com a palavra. Exato. Ele ali é o Filho de Deus. Está sendo usado por Deus vivo. E ele está falando. O inimigo das nossas almas fica furioso. E o que ele faz? Ele manda o pequeno diabinho perturbar ele. Ele chega ao pequenininho, rapaz, não consegui nada, o cara é danado. Mas vai o outro, você não vai achar. Rapaz, não deu, o cara é forte, ela tem uma luz forte que a gente não consegue chegar nele. Eu comentando essa cabete. Aí vai o grandão. Não, esse cara bater de frente comigo, eu vou lá, chega, bate de frente, é uma luz muito forte, aí o cara espremeia pra cá, pra lá, é essa. Tem certo momento que ele bate com é isso que vocês têm que ouvir. A igreja se levanta e tal, ele fica furioso. Mas vem a turbulência, vem a luta, entendendo? Vem, às vezes, as perdas, né? E essas coisas não continuam servindo por Deus. Eu não tenho sinceridade, gente. Passa mesmo por luta, né? A gente vê isso na vida do apóstolo Paulo, né? Como ele foi perseguido, como você vê, Deus como é que teve luta, sofreu. Ele falou, é melhor morrer em Cristo, que é lucro, entendeu? Que morrer sem Cristo. Então, de forma, nós sabemos disso, né? Nós temos a nossa sociedade aí há tempo, aqui essa sala, muitas mulheres pregadas, aquela menina Rose, né, Beth? A Rose pregou muito aqui no PH, muitos homens, mulheres, né? A Rose via muitas mulheres, né? Mas ela teve luta, foi também muito perseguida. E a gente sabe que vão passar por essa luta, mas a gente vai em frente, né? E a gente saber que está tendo esse crescimento, essa oportunidade de não só diretoria para trazer a palavra, como muitos diáconos, né? E até sócio ser convidado a trazer, isso vai ser uma aprendizagem para cada um de nós, porque cada ano que se passa, as coisas vêm mudando. Eu sinto isso até na própria junta diaconal, para um outro tipo de convite, para isso e aquilo. Eu falei, gente, quero saber se vai dar tempo, senhor. É muita coisa, mas vamos lá. Mas é uma coisa que eu sei que é para crescimento espiritual, entendendo? Eu sei que eu preciso ler mais a palavra, eu sei que eu preciso saber interpretar mais ela, não é porque eu sou um diácono, não, que eu sei. Não, estou aprendendo, aprendo com o Will. O Will come o livro mais que eu, ele sabe interpretar mais que eu. Qualquer dúvida eu tenho que perguntar, não fico com vergonha não. Will, isso aqui é isso, eu pergunto a Beth, entendeu, Will? Mas assim foi, assim que a minha palavra, da Beth muito proveitosa também, né, Will? Assim a gente vai aprendendo, né? Amém, meu irmão. Amém, meus Só irmãos. mais outra coisa também que é interessante, é interessante não, é interessante, 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 não,
é importante. É o fato de nós termos tido assim, uma comunhão espiritual, entendeu? Porque numa hora que a gente está, que o negócio está pegando, a gente sempre tem um jeito de alguém que vamos lá pro joelho, né? Porque nós estávamos orando para aquela lista de orações, né? O Will também fez né? O nosso presidente e outros mais, e o Hélio estava com a situação da tia dele, né? Exatamente. A gente está ali, ó. Contando, né, cara? Quanto tempo que a gente está naquela. Ele contando mesmo, né? Que não conseguia, que tinha, não sei. Tá tenso, né? Com essa situação. E agora, batendo esse monte de nós, né? Esse dia agora, ela conseguiu sofrer a cirurgia e não teve problema de UTI, não teve, entendeu? E graças a Deus até a aula. Mas isso é importante, apesar que a gente não desistiu, a gente estava batendo ali, entendeu? É importante. Ali e quantas coisas, né? Eu pelo menos já recebi tantas graças aí através das orações. Mas o Premiano convocou a gente naquele dia, se lembra? Não foi? Eu não posso, mas para fazer aquele jejum. E aquele jejum, ó, não é? Quando fala em jejum, Satanás não gosta não, né? Jejum é oração. Interessa você ver que, enquanto ele estava preocupado com UTI, no hospital UTI, CTI, tem que preparar, a palavra foi do Senhor, não, vai lá fazer raspagem, vai direto até para casa, não precisa de UTI, não precisa de nada, que a palavra é minha, não vai precisar, os homens estão preocupados, o médico vai ter aqui, não, pode deixar a sala vazia que ninguém vai entrar lá não, entendeu? Ela vai fazer o procedimento, vai embora para casa e acabou, é mesmo? Mas é aquele que fala, é o jejum, é para você confiar, né, nessas coisas todas, né, e na oração, é mesmo? Outra coisa também importante, que até via hoje com Jeremias, o pastor Jeremias Pereira, que estava lá pela manhã, viu? Porque hoje o culto nosso terminou mais cedo, né? Então deu para mim ir lá na oitava lá, peguei a de Pinheiros antes, depois peguei a escola bíblica de Pinheiros, depois peguei a oitava lá do pastor Jeremias. Então ele estava falando a respeito dos filhos. Pô, ele tem os filhos dele, já são homens feitos, a minha também já é uma moça, se eu tenho os pequenos. Muita gente fica espantada. Não, porque quando chegar a determinada idade, aí ele vai. Não, a gente tem que batizar mesmo, é o selo ali, começa ali, entendeu? Traz junto, não vai. Tem que ter essa autoridade, entendeu? Nada disso, não. Vem para cá, é aqui, debaixo da asa mesmo, aqui, entendeu? E isso é muito importante, a gente estar aqui. Eu tenho visto aí os batizados na igreja, quer dizer, como a Beth falou, quantas famílias que tem vindo aqui? Hoje mesmo teve aquele caso daquele rapaz que é da família da Alessandra, né? Da menina da escola bíblica lá, que o rapaz a menina estava vindo, ela, a mãe, né, que canta no coral, e o rapaz agora, pior, olha que a gente conhece ele aí, tem tempo aí. Esqueci o nome dele, é Gustavo, né? Gustavo? Mas eu Então, vi o batismo quer dizer, dele. é um processo, viu como é que é? Aquela ali, poxa, ele vinha com a esposa, quantas vezes que eu vi no estacionamento, né? Ele ali, levando, e hoje, no dia, ele declarou que queria ser. Entendeu? São coisas que. Então, isso é importante também, dentro da nossa UTH, a gente estarmos atentos a esses pontos aí para a gente orar por nós. Porque até vi até vou buscar, adquirir, fala sobre esse problema dos filhos que vão para a universidade e depois estão na igreja, vão para a universidade, daqui a pouco eles estão
Isso é um problema É sério. aquilo que eu estava falando aqui, né? É a gente o quê? Continuar com a palavra de Deus, né? Porque quando ele passar por lá de cá, e quando ele sair da universidade e pensar de ser desigrejado, ele vai voltar para o lugar dele, onde Deus mandou. Não é mesmo? Vai ir pregar o evangelho a toda criatura. Não tem isso. Em que horas? 10:07. Então vamos encerrar então, gente, para a gente ter um momento de confraternização. Agradeço a cada um de vocês a presença. Vou fazer uma oração para encerrar e aí depois a gente fala o nosso moto. Pai querido, obrigado por esse tempo precioso, Pai. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de ministrar a Tua palavra, Senhor. Pela oportunidade de repetir essa pregação, Senhor. Isso mostra, Pai amado, que Tu queres enfatizar, Pai, nos nossos corações certos aspectos da palavra, Pai, que são necessários para a igreja. Venho te pedir, Pai, que Tu esteja nos fazendo sensíveis, Pai, a esses momentos, Deus. Coloca sabedoria, Pai, no povo da UPH para entender aquilo que Tu queres falar no nosso coração, Senhor. E nos coloca maturidade, Senhor, para entender, Senhor, qual é o nosso papel, Senhor, como homens na Tua casa. Abençoa, Pai, o nosso presidente, Senhor, Odeclei. Ministra o seu coração, Pai. Muito obrigado por esse ano, Pai, pela presidência dele esse ano, Pai. E desde já te peço, Pai, pela presidência dele no ano que vem. Abençoa, Pai, todos os projetos que nós teremos aqui da UPH, Senhor. Abençoa a nossa irmã Beth, também representando aqui, Senhor, a nossa SAF, Senhor. Ser com todas as senhoras, Pai amado, dessa nossa igreja, Senhor, as mulheres que estão empenhadas em fazer e obedecer a Tua vontade, Senhor. É isso que eu te oro, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Confiança em Jesus, entusiasmo na ação e união fraternal. Amém. Céu. Próximo ali? Nossa confraternização.